A Ponte do Guaíba, a gente está trabalhando, ela tem 89% executada, né? Observe que é um trabalho complexo, justamente, e o que torna ela complexa é justamente a questão da remoção, né? E a quantidade de atores que acabam interferindo nessa remoção. E é interessante a dificuldade que a gente tem, às vezes, para remover pessoas, né? Porque são pessoas que não têm, muitas vezes, a posse da terra, como aconteceu no aeroporto de Salgado Filho. Você tem na cabeceira da pista pessoas que viviam lá numa situação de indignidade, pessoas que estavam à mercê do crime organizado, pessoas que não tinham título de propriedade. Você oferece para elas uma remoção, você oferece para elas uma casa, você oferece para elas uma escritura, e parece tão lógico, e vai tirar ela da cabeceira da pista. Né? Porque se um avião escapa ali, ele vai em cima das pessoas. Mas sempre aparecem 10 mil atores para dizer, não pode tirar essas pessoas daqui. Pelo amor de Deus. Não faz o menor sentido isso. Né? Mas a gente é resiliente, né? Com muito esforço, e briga. Né? A gente não deveria brigar para fazer isso. Cara, eu vou te tirar de uma situação indigna, vou te dar uma casa, você vai ter a sua escritura, você vai ter o seu CEP, você vai ter a sua cidadania resgatada. Enfim, e tem gente, e aí sabe lá Deus com que interesse que entra, né? Não dá para entender, não tem lógica isso. Mas o fato é o seguinte, nós conseguimos liberar a faixa principal de obra, né? E nós temos um grande problema numa alça hoje, num dos acessos a um dos movimentos da ponte. A ponte funciona sem esse movimento. Então, claro, o que a gente economiza? Tempo de percurso, porque se eu não conseguir fazer esse movimento, o cidadão ele vai ter que fazer o retorno mais longe, só isso. Mas eu consigo operar a ponte e ela consegue entrar em operação sem aquele movimento. Então, assim, se houver muita confusão, a gente não faz esse movimento. Tira isso do contrato e acabou. E a gente toca a obra. A faixa principal está liberada, então a gente já consegue avançar na faixa principal sem problemas, as remoções andaram bem na faixa. Né? E a gente tem interesse em tirar todo mundo, indenizar, remunerar, realocar, fazer compra assistida, enfim, nós estamos dando a solução, porque nós temos tido respeito aos princípios do Equador em todas as nossas obras. Agora, não tem mínima, às vezes, de razoabilidade. Né? Assim, a pessoa não tem a propriedade, está numa situação horrorosa, etc. Você está dando uma situação muito melhor e, mesmo assim, você tem dificuldade. Não faz o menor sentido. Né? E observe, há uma relativização no conceito de propriedade, uma relativização que nós já absorvemos muito bem. Mesmo a pessoa não sendo proprietária daquilo, aquilo estando na faixa de domínio de uma rodovia federal, você não está falando em momento nenhum em reintegração de posse, você está disposto a oferecer para aquela pessoa uma moradia, uma escritura. Então tem ação de determinados órgãos que são completamente desarrazoados. Nós vamos tocar até o ponto que se mostrar inviável fazer. Se não for viável fazer a alça, não faz. A ponte vai funcionar sem ela, não tem problema nenhum. Vai só se perder a oportunidade. Né? O principal, a via principal, a gente termina no final do primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver. Eu não vou cravar a data, porque se eu falar uma data, depois você vai dizer que eu não cumpro. Né? Você vai ser a primeira a dizer. Não? Então, eu não vou falar, não. Tem que ser prudente contigo, então eu não vou falar, não. Né? E com relação... as hidrovias lá do Rio Grande do Sul, eu estou com uma equipe estudando, uma equipe voltou de lá hoje, e está estudando as hidrovias com a equipe do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Ano que vem a gente já começa a fazer obras de recuperação das reclusas. Então, vamos investir na hidrovia do Taquari, vamos investir nas principais hidrovias do Rio Grande do Sul. A gente, esse ano, investiu muito na dragagem do Porto de Rio Grande, né? Quase 400 milhões de reais, a gente conclui em fevereiro do ano que vem. E a hidrovia do Paraguai é outra coisa interessante de Brasil. Né? Você sabe que o EVTEA da hidrovia foi barrado por uma ação do Ministério Público lá atrás. Né? E você sabe que depois o procurador que entrou com a ação virou governador do estado. E aí queria fazer a intervenção na hidrovia. E eles disseram assim, você não pode nem fazer o estudo. Por quê? Porque o Ministério Público entrou com uma ação e conseguiu não fazer, na justiça, né, o bloqueio. Mas quem foi que entrou com a ação? Não, na verdade foi o senhor mesmo.
Pô, você não estudar hidrovia, que é um transporte super eficiente do ponto de vista energético, pô, assim, não faz sentido. Aquele negócio, né? Pô, nada pode, né? Não, rodovia não pode. Pô, hidrovia não pode também. Pô, pelo amor de Deus. Aí o cara era procurador, entrou com a ação. Aí barrou todo o estudo, qualquer coisa na hidrovia. Depois virou governador. Pô, e a hidrovia? Não, a hidrovia não pode fazer nada, não. Sabe por quê? Porque teve um procurador que entrou com a ação na justiça. Por sinal, foi o senhor mesmo. Essas são coisas do Brasil. Aí vocês percebem o seguinte, né? Fazer infraestrutura no Brasil é um exercício de perseverança. O cara, para fazer infraestrutura no Brasil, ele tem que ser perseverante. Porque é uma arquitetura do não fazer, né? E aí nós temos uma vantagem aqui no Ministério. Primeiro que nós temos gente técnica pra caramba, que consegue transpor esses obstáculos. E segundo, todo mundo aqui é perseverante. Eu tenho um time de perseverantes. É um time de gente que acredita na infraestrutura, que ama o que faz. Isso faz a diferença. E é por isso que a gente está entregando tanto e vai continuar entregando. Que a gente é perseverante pra caramba. A gente não foge da briga. Então, ninguém tem medo da hidrovia, pelo contrário, a gente já fez um EVTE para a hidrovia, nós temos um contrato de manutenção continuada na região de Cáceres, né? Já fizemos dragagem lá em 2019 e temos recursos em 2020 para continuar nas dragagens, e nós estamos aí reabilitando alguns terminais hidroviários na hidrovia do Madeira. Então, na hidrovia do Paraguai, desculpa. Então, nós vamos trabalhar bastante também na hidrovia do Paraguai, que é um tremendo veículo de escoamento de cargas aí para o agro. Extremamente importante. Gente, por conta do horário, eu vou pedir para a gente fazer 2 rodadas de perguntas em blocos, tá? Então, Natália, Carolina e Celso, por favor. E se puder ser objetivo, por favor. Ministro Natália Fruia, do Grupo RBS. A primeira pergunta é sobre a BR-116. O senhor disse que pretende fazer 90 quilômetros da duplicação. E pelo que está no orçamento, contando valores do Executivo, emendas, dá em torno de 110 milhões. A minha dúvida é, com esse dinheiro, se faz os 90 quilômetros ou durante o ano vai se precisar de mais dinheiro, como aconteceu nesse ano? E fazendo isso, os outros 50 que vão faltar ficam para 2021 e aí o governo entrega a obra? E a segunda pergunta é sobre a questão das concessões. O senhor falou muito das concessões. Lá no Sul, a gente teve esse ano a concessão da Freeway, com o bloco de rodovias da BR-386 também, mas que o TCU, em vários momentos, apontou que demorou mais para a concessão acontecer em função de problemas com a NTT. A pergunta é, hoje a NTT mais ajuda ou atrapalha nesse processo? Ministro, quer fazer logo esse? Tá. Carol, por favor. Carolina Bahia, da Zero Hora, também no Grupo RBS. A minha pergunta, ministro, é sobre outra obra que está em andamento, que também está aqui na sua lista para prioridades para o ano que vem, que é a Ponte do Guaíba. Ela já teve várias datas de inauguração e essas datas foram postergadas, e agora o principal problema é a remoção das famílias, como o senhor conhece bem a obra ali, para se atender um cronograma. Eu quero saber qual a sua previsão para a remoção das famílias que estão ali na área da obra, da Ponte do Guaíba, e qual a sua previsão para a inauguração da Ponte do Guaíba. O senhor também falou em hidrovias no Rio Grande do Sul, e elas não estão aqui nesse seu plano para o ano que vem. O senhor já tem um plano formado para isso ou se ainda está em estudo pelo Ministério? Celso. Falou da hidrovia no Rio Paraguai. Esse é um assunto que ele é tratado há 3 décadas. Todo o governo ele teme, parece que, esse assunto, por trombar em questões ambientais. Só queria saber, existe já, assim, de prático, um estudo que indica a exploração do transporte pela hidrovia em grande escala no Rio Paraguai, porque ela atravessa a região do Pantanal, né? Bom, muito bem. Com relação a 116 Rio Grande do Sul, a gente tem que ver o que tem também de restos a pagar. Então, você está pegando só o que tem de orçamento. Eu tenho um valor de restos a pagar. Observe que até em todas as vezes onde a gente teve complementação de orçamento, a gente colocou recurso na 116 Rio Grande do Sul. Eu tenho um estoque de restos a pagar que está ficando para o ano que vem. E, obviamente, quando a gente elegeu a 116 Rio Grande do Sul como uma prioridade,
Nós abrimos aqueles 47 quilômetros no meio do ano, estamos chegando ao final do ano agora com mais 30 quilômetros aí em condições de ser entregues, né, mais um viaduto no trecho do Exército. O trecho do Exército está andando muito bem, eles têm condição de entregar no ano que vem os 50 quilômetros que eles estão fazendo e a gente entrega mais 40 quilômetros de outros segmentos. Então, a gente vai chegar nos 90 quilômetros no ano que vem e, como ela é prioridade, algumas medidas que o governo está planejando vão gerar para nós espaço fiscal e a possibilidade de complementação, e parte dessa complementação vai ser carreada para 116, que é uma das prioridades que nós elegemos. 2021, realmente, a gente entrega. No último PLN que foi aprovado agora, esta semana, a gente botou mais 30 milhões em 2019, então é recurso que vai ser empenhado, né? Estamos virando 2019 com 78 quilômetros duplicados, e então a gente faz mais 80, 90 ano que vem e conclui em 2021, né? Sem sombra de dúvida. E está priorizada, enfim, a obra está andando bem, começou a pegar tração, e assim será no ano que vem. Com relação à questão das concessões, observe, a concessão da 386, 290, 448 e 101, né, que é a Rodovia de Integração do Sul, ela demorou muito no TCU por uma razão simples. Foi a primeira concessão depois do fracasso da terceira etapa. Então, foi uma concessão onde a gente discutiu muito modelo regulatório. Observe que a 101 Santa Catarina já andou muito mais rápido no tribunal. Então, a partir do momento que você vence a discussão regulatória, que você agrega a qualidade na estruturação, você começa também a ter esse processo andando com mais celeridade. Porque a gente já sabe que o TCU imagina que é o ideal, a gente também já fez o devido tratamento em termos de solução. A discussão ela acaba se cingindo à questão do EVTEA. Então, há uma celeridade hoje muito maior nessas análises no Tribunal de Contas. E a gente, né, na oportunidade que a gente teve também de indicar dirigente esse ano, acho que a gente foi muito feliz, a gente agregou qualidade na indicação, acho que a NTT ganhou um grande diretor, enfim, isso... tem gente lá fazendo um grande trabalho dentro da agência, dentro dessa área, enfim. A gente está apresentando para o tribunal bons modelos, né? Porque trouxemos o Estado da Arte, nós temos o Banco Mundial em parceria conosco, nós temos o EPL. Então, o que tem de melhor em termos de estruturação de projeto, nós estamos trazendo, né, e apresentando no tribunal e discutindo com o tribunal previamente. Observe que a gente já fez uma apresentação para o tribunal do nosso novo modelo de rodovia e apresentamos, por exemplo, para eles, conversamos sobre Dutra e sequer a consulta pública nós lançamos. Né, nós já discutimos o projeto da 153 e o projeto da 381 com eles e nem o projeto nós submetemos ainda ao tribunal. Então, a gente está começando a discussão com bastante antecedência, né? Como agora a consulta pública dos aeroportos. Quando a gente publica a consulta, a gente já submete o projeto ao TCU para ganhar tempo, e eles têm mostrado também uma disposição muito grande para o diálogo, para a construção de saídas, então também não vejo isso como um problema. A coisa vai andar muito mais rápido.